Olá, meus amigos, seguidores da página e canal Memórias de Chique Chique. E mais uma vez, dando continuidade às nossas entrevistas, temos aqui hoje, especialmente, Bibi Sampaio, mais conhecido como Bibi mesmo, e que fez parte da banda Preces. E a gente quer saber, Bibi, um pouco da sua história dentro da música, como começou também a banda Preces, que você... Dizem que você foi o criador desta banda e vamos saber isso se procede. Boa tarde a vocês, boa tarde Adilson. Rapaz, é uma história muito grande a história, né? Eu comecei a sentir o desejo assim de tocar, a sensibilidade por música, quando eu tinha uns 15 anos. Eu estava na cidade de Santo Inácio, né? Onde eu nasci. Cheguei aqui com 2 anos. E nisso, estava lá o João Apolo, tinha também juntos com eles, Reilson, né, que estava começando naquela época também, um conjunto. E aí tinha um rapaz por nome Leônidas, que foi funcionário do Correio aqui de Chique Chique. E a gente ficava lá a noite toda acordada, 3 dias, só perturbando. Mas eu ficava ali durante o dia, ouvindo Roberto Carlos, Ritmo de Aventura, né? E ouvindo também Os Incríveis, aquela música, Era um Garoto como eu, e aquilo infernizava meu ouvido o dia todo. Eu digo, mas rapaz, é um negócio bom danado, aquilo me sensibilizou e tal. Quando eu cheguei em Chique Chique, eu digo, eu vou inventar alguma coisa. Como a Vilas também já fez, né? Eu peguei uma madeira, uma espessura de 1 centímetro, e fiz uma guitarrinha, né? O corpo. Fiz 4 buraquinhos ali na frente, né? Onde coloca as cordas, esqueci o nome agora. E fiz assim uma afinação de violino. De violino não, de bandolim. Porque Everaldo de Cazuza, como já foi falado, né? Vilas mencionou, acho que Pedrinho também. Ele tinha um conhecimento de bandolim. O bandolim são 4 cordas, mais 4 cordas duplas, né? Que dá até aquela reverberação que você falou aí, que acontece aqui no sistema, né? E fica bonito mesmo. Aí, rapaz, que negócio legal. E ele fazia lá a afinação e eu gravei a afinação. Aí fazia na guitarrinha lá e mandava ver. Como eu precisava no ritmo, o que eu fazia? Que eu digo, o que eu vou fazer? Chamei Pedrinho, foi Zé Olímpio, que é parente da gente. Eu digo, ô Pedrinho, Zé Olímpio, você fica batendo na mesa aí, a mão direita você bate aqui, ó, numa mala grande, né? Esbaú. Você faz o bumbo. E na outra mão você bate como se fosse a caixa, dá um ritmo aí, tá, tum, tá, tum. Aí eu começava a solar, né? Aquelas musiquinhas, foi indo. Quando eu vi o disco de Roberto Carlos, Ritmo de Aventura. Depois eu vi os Intocáveis tocando, Miguel Pablo cantando a música de Roberto, do LP, O Inimitável, né? 68. Não me canso de falar que te amo. E aquilo ali, rapaz, eu ficava doido, digo, eu vou ter que aprender violão. Encontrei um cara por nome Leobino, trabalhava na Brasil Gás de Chico Neiva. Ele tinha aquela carrocinha aqui de 2 pneus e tinha aquela cruzinha aqui que pegava, né? Aí eu digo, rapaz, o que é que eu faço? Eu vou atrás de Leobino para ele me emprestar aquele violão, para ele me ensinar ali uns acordes e tal. Aí ele disse, rapaz, eu vou ensinar uns acordes aí, mas vai ter uma troca aí. Eu digo, pô, bicho, faz isso não, você vai querer o quê? Você fosse querer os trocados, né? Ele não, você vai emprestar sua bicicleta. Eu digo, pra quê? Não, eu vou botar aqui para me puxar a carroça. Eu digo, mas rapaz, vai arrebentar minha bicicleta. E eu digo, para fazer o quê? Eu tô louco por um violão. Ele me ensinou uns acordes, coisa e tal. E disse, olha aqui assim, aqui a primeira, a prima, a segunda, a terceira, a quarta, aqui a sexta, corda de sol, corda de ré, aqui um acorde e tal, assim, preparação. Mas aí eu fiquei uma semana com o violão dele lá, banando brasa, umas 2 semanas, rapicho. Ele entregou a minha bicicleta. Tive que trocar a corrente, coroa e pinhão, esbagaçou toda, puxando o gás. Digo, mas rapaz, você arrebentou minha bicicleta, rapaz. E aqui, ó, esse violão tá inteirinho, do jeito que você me entregou. E aí, mais tarde, eu entreguei o violão dele, depois consegui comprar um violão também. Não tinha dinheiro, o que é que eu fazia? Eu disse, mas rapaz, o que é que eu faço? Comecei a pescava bastante peixe. Aí eu vendia aquele peixe. Viajava com meu pai também, para o Icatu, dia de domingo. Eu não sei se o Pedrinho já não falou sobre isso, né? Viajar na canoa, 2 horas de viagem.
Aí eu botava minha banca lá, uma esteira de taboa, aí vendia muita coisa, sabão, os doces que minha mãe fazia, pão, café caroço, café em pó, saquinho, sabão, óleo, papel de cigarro. Aí comecei a ganhar um dinheirinho e tal, aí eu comprei um violão. Aí comecei tocando em casa, cantando, tocando. Foi quando eu completei, né, aquela idade e tal. Eu via os intocáveis tocando, o Apolo, e eu não me aguentava. De desejo de estar lá também. Eu digo, eu tenho que estar lá, o pessoal tem que me ver, eu tocando e cantando. Então eu ficava assistindo o ensaio da Banda de Gordo, Vilas na guitarra lá, todo dia à noite. E aquilo ficava mexendo comigo. Digo, rapaz, eu tenho que, se eu pudesse, eu ia me oferecer para me fazer lá uma outra guitarra lá, um violão, fazer uma base. Mas eu era muito tímido, né? Então a timidez não deixou que eu chegasse, é tanto que eu ficava observando, violando no contrabaixo, achava lindo. Depois chegou Berrega, né? Puseram o nome dele, Miguel Pablo. E tem um sujeito também que foi baterista, que eu vi a entrevista de Vilas, ele não mencionou o nome dele, Alípio também foi baterista. Alípio depois que foi batista, né? E aí fui levando, Apolo também já mandando ver. Quando chegou mais ou menos em 72, já tinha o Jetson também. Eu me aproximei um dia lá e falei para o pai do Dinho, né? Que era o diretor da banda e tal. Eu disse, Raimundo, eu sei tocar também aí, eu sei tocar essa guitarra. Ele disse, você sabe tocar como? Eu sei, não é igual ao violão? Ele disse, peraí, eu vou começar com o Dinho, que o Dinho me chamava Dinho, né? Interessante. Gente finíssima, velho Raimundo. Que Deus o tenha lá, né? Ele, a esposa dele também. E aí ele disse, Dinho, tem um menino aqui que diz que sabe tocar. Vamos dar a guitarra para ele. Aí eu peguei a guitarra lá, já via os meninos lá, Vilas, né, com a turma lá tocando, eu peguei a guitarra aqui, vamos tocar uma música aí, vamos. A música de Zé Roberto tá bom, pode ser. Aí toquei a música de Zé Roberto, tocou toda ali, terminou, de boa. Ele, rapaz, você canta? Eu digo, rapaz, eu acho que eu canto, né? Tem uma voz aqui falando, eu acho que dá para cantar. Aí então vamos, a mesma música você cantando. Aí eu fui, toquei, cantei, terminou, aí o pessoal, aquela animação total, né? O senhor Raimundo ficou logo alegre, dona Nininha, uma pessoa maravilhosa, né? Me tratava como se fosse uma mãe para mim, né? Ela, o senhor Raimundo, o pessoal todo. Aí ficou naquela, eles terminaram o ensaio. Depois ele me chamou, disse, rapaz, vem cá, faz favor, vamos aqui. Aí fomos para a dependência da casa. Aí ele disse, tem aqui uma pianola. Aí eu digo, pianola? Ele disse, vou mostrar aqui, vamos lá. Aí me mostrou a pianola e disse, olha, aqui tem 3 oitavas. Eu sabia que diabo era oitava. Aí eu disse, rapaz, como é a oitava? Ele disse, olha, aqui tem, olha, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, grave, como fosse grave, médio e agudo. Então, tem 3 oitavas. A gente faz uma escala aqui nessa primeira oitava, aqui na segunda e terceira, e depois você usa as 3 oitavas, que se quiser, com as 2 mãos ou uma mão só. E você fazer as introduções das músicas, né, e tal. Eu digo, rapaz, eu nunca mexi com esse negócio, não. Me ensina aí, me diz aí. Diz, olha, aqui é dó, aqui é ré, mi, fá, sol, lá, si. Na frente é a mesma coisa, segunda oitava, na terceira oitava. E vamos fazer um acorde, fechar um acorde. 3 dedos aqui. Se você botar um dedo a mais para frente, os 3 dedos, sustenido. E o tom que você tiver, se você voltar, é bemol. Eu digo, tá bom, então eu vou dar, deixa que eu vou me virar aqui. Aí fiquei me virando, fiquei lá até meia-noite. Fui dormir, a luz já tinha apagado, botaram lá uns candeeiros e mandei ver. Quando foi no outro dia, ele já me chamou para ensaiar. Tinha passado algumas músicas, aí foi ensaiar com a banda, eu na pianola e o povo pela janela querendo saltar, e gente empurrando para ver de perto, né? Rapaz, como é que esse cara surgiu assim, tão rapidamente? Aí fui, ensaiei umas músicas e tal, aí chegou, isso era quarta-feira. Passou quarta, quinta, sexta, no sábado, tocamos um baile dançando no Clube de 7 de Setembro, com 30 e poucas músicas. E aí é que eu sei. Quando dava o intervalo, o pessoal me arrodeava. Rapaz, como é que foi isso aí? Rapaz, como é que você aprendeu? Aí você
tomou aula onde? Salvador, não foi? E rapaz, não tomei aula não. De me passou aí, eu já estava de saco cheio, toda hora eu vi um cara me perguntar, outro perguntando. Não podia ficar parado aí. Eu ia tomar ali uma água, né? Um copinho de guaraná, refrigerante e tal. Porque eu tinha que cantar, não podia tomar gelado, né? Aí quando eu cantei, pronto, cantei e toquei, aí foi aquela vibração, né? E foi assim, pronto. Aí eu era componente da banda The Jetsons. E o Dinho, como ele era compositor, ele tinha bastante músicas guardadas lá no baú. Aí ele acreditou em mim, disse, rapaz, é o seguinte, eu estava o quê? Com 21 anos, ia fazer 21 anos, um menino naquela época, né? Hoje não, um cara de 20 anos sabe tanta coisa, a gente com 21 anos era meio babaca ainda. E rapaz, eu quero ir para São Paulo e eu quero que você assuma aí a direção. E rapaz, eu vejo que você tem condições. Você tem um bom ouvido, você tem um dom de música e você vai segurar a peteca aí. Aí o Raimundo falando lá, a dona Nininha, aquela coisa, e ele preparou, passava as noites lá, passando as composições, foi para São Paulo. Aí pronto, me entregou lá e eu mandei ver. Trouxe um rapaz de Irecê, né, para tocar saxofone, o nome Deri. Aí foi bom, ajudou muito, né, porque em vez de eu puxar todas as músicas na pianola, o saxofone já puxava, adiantava, e eu fazia a harmonia. Só que o Deri gostava de chutar umas, e tinha dia que não era, digo, não, deixa eu vou fazer aqui na pianola. Porque ele soprava, mas não saía nada que prestava. E aí, rapaz, foi sucesso durante 2 anos que eu estive na banda Jetson. Rapaz, eu digo, rapaz, essa coisa de ficar tocando o tempo todo assim. Eu sou o diretor musical, eu canto, eu ensino o menino da guitarra, eu ensino pro baterista, eu passo as notas pro baixista e tal, e não tá funcionando muito bem. Eu não vou ficar não, já fiquei 2 anos aqui, vou esperar ele chegar e tal. Quando ele chegou, o Dinho, eu vou sair, bicho, porque eu quero também ter um conjunto. Saí, tem um tempo, me encontrei com o Coruja. Coruja você conhece, né? Um cara que vive na toca, né? Não sai, dificilmente se vê Coruja. Aí, Coruja, como é que vamos fazer aí? Ah, bicho, aí tem um negócio aí, o Apolo tá querendo vender uns aparelhos lá, as caixinhas lá, que eles compraram um material novo aí, Maninho, que comprava as coisas, aí comprou pra a banda de Gordinho e comprou pra Apolo também. Aí nós fomos lá, olhamos, chamamos um empresário aí, nome Salatiel. Ele tinha um armazém, né? Aí o Coruja disse, rapaz, vamos lá que eu entro com a parte, 25%, você com 25% e ele com 50%. Eu digo, vem cá, e eu vou ser responsável pela banda. Como é essa divisão? Eu não, já conversei com ele lá, já conversei, vai ser tudo igual. Se der R$100, é dividido para os 3. Aí fomos, tocamos para frente, começamos a fazer portaria na Flor do Bairro, fazer carioca. Aí começamos até que fomos fazer a apuração do dinheiro. Quando foi na divisão, o Salatiel, não sei nem se ele é vivo ainda, não sei, né? Mas foi gente boa também. Nós damos início porque ele também contribuiu, né? E Nilton quem deu o nome, os Bravos. O Nilton é os Bravos, porque ele disse, não, rapaz, é que vocês aí, a bravura aí, vocês vão começar do zero, bota os Bravos aí, porque, entendeu? Fica o nome, é bom esse nome, eu gostei do nome. Mas como fomos dividir, aí ele queria ficar com 50%. Eu digo, rapaz, não dá não. O Curioso sempre falou que seria dividido em partes iguais. E aí eu disse, rapaz, é o seguinte, eu não fico mais. Fazer o seguinte, vamos começar com ele. Ou ele compra a minha parte, ou eu vou sujeitar a comprar a parte dele, vamos ver o que é que ele vai fazer. Aí ele impôs, né? Ele disse, é o seguinte, eu não vou comprar a sua parte e a minha eu só vendo pro X. Aí eu digo, filha da mãe. Me deixou no checkmate aí, né? Beco sem saída. Eu digo, rapaz, e aí? Recorri aí umas pessoas aí, procurei Holandia, né? Que
Mexe com dinheiro. É, Orlandi e tal. Orlandi, rapaz, eu tô precisando aí de alguns aí, ele paga o juro e tal. Pronto, dava meu dinheiro, paguei a parte dele, como ele queria, e aí digo, vamos em frente. Ficou só eu e ele. Daí eu era guitarra, eu fazia guitarra base e ele guitarra solo. Perdi na bateria e tem um rapaz escurinho da cidade de Bipeba que tinha um apelido de João da Praia, né? Parecia um pouco. E tocava direitinho, o danado. Cantava até uma música em inglês. O inglês Falcão. E aí tudo bem, fomos em frente, mais Coruja gostava de tomar um arcozinho, né? E às vezes ele aprontava, resultado, eu tive que dispensá-lo. Eu digo, Coruja, não vai dar porque você está abusando demais na cachaça, inclusive teve baile aí que eu tive que tocar só com a guitarra, o contrabaixo e a bateria, e você ficou zoando, então não vai dar mais certo. Ele saiu, então eu peguei Neto, o menino lá da rua Rui Barbosa, fazendo guitarra base e eu guitarra solo, pedindo na bateria e João da Praia no contrabaixo. Fomos em frente. Depois aí, eu pensando bem, eu disse, rapaz, precisa de um instrumento, o órgão. O Apolo já tinha um órgão e o Gerson também tinha um órgão chamado Diatron. Então eu fui em Feira de Santana, consegui o mesmo órgão Diatron, né, que já era familiarizado, mas não sai. E aí mandei ver, já fiquei no órgão, aí trouxe Coruja de volta para guitarra solo. Era um cara legal, gente boa, só que a cachaça às vezes atrapalhava. Mas ele já tinha melhorado aí com relação à bebida? Melhorava. Ele, às vezes ele bebia no final e aí já dava para mantê-lo, né? Bom, fomos em frente, tocamos muitos bailes, depois, quem eu coloquei? Coloquei um Crona, foi Manuel, que era muito amigo de Pedrinho. Manuel era engraçado, ele se vestia todo de preto e ajoelhava, ele gostava muito de Sidney Magal. Então, na hora lá, muitas vezes ele incorporava assim o Sidney Magal e cantava. Mandava ver, cantava direitinho. Aquela voz grave, né? Sidney Magal. E aí a menina, o pessoal de Jussá, Adrecê, aquela coisa toda. Mas um dia ele teve que sair, né? Ficou alguns anos, saiu. Aí chegou Dezinho, um baixinho. Eu me ensinei para ele como cantar, como fazer isso e aquilo, outro. Só que depois, quando ele cresceu, ele me deu o quê? Deu um pé lá naquele lugar, né? Caiu fora. Caiu fora, foi tocar com o Zé Anísio de Irecê, na banda de Zé Anísio, né? Eu digo, tá certo, mas o que eu faço agora? Fiquei cantando eu mesmo, eu digo, vou assumir agora, eu vou tocar órgão e vou cantar. Pedrinho cantava umas duas ali, e Coruja também cantava, e fizemos baile de formatura, tocamos na Paulo de Irecê, e agradava pra caramba. A gente abria o desfile, Coruja tocando uma música parecida com o tema de Lara, mas não era. Aí depois eu vinha a parte das cordas, né, o teclado, ficava bonito, o pessoal elogiava a gente pra caramba. E viajamos bastante na região de Irecê. Com qual nome a banda nesse momento aí? Nesse momento aí a banda já era Preces. E, Bebê, como é que se deu o nome de Os Bravos? Eu fiquei curioso em saber como é que se deu o nome Os Bravos. Queria saber, inclusive, quanto tempo perdurou a banda com esse nome e depois também como é que surgiu esse nome Preces. Porque aparentemente dá a impressão que é uma coisa ligada à religião. É, correto. Muitas pessoas perguntavam por que Preces, por que Preces. Aí eu questionava com Coruja, tá vendo, Coruja? O nome tinha que ser Os Bravos. Mas Os Bravos foi Newton do cinema, do cinema ali na avenida. Eu não sei se ele já tinha começado ali na Rua Marechal, Newton, né? Cara legal, gente fina, uma pessoa maravilhosa que chegou e botou a coisa pra frente. Ele disse, rapaz, o nome tem que ser Os Bravos, porque vocês são bravos. E eu gostei do nome. Então esse nome durou aí uns 4 anos. Porque o conjunto aqui só durou 6 anos. Mas não foi de bom gosto não, entendeu?
Aceitei, e aí toquei pra frente, toquei lá vai, e tocamos muitas cidades. Teve também, aconteceu uma virada na Kombi, a gente passando pelo entroncamento central, tinha um sujeito parado no acostamento, e a gente vinha, né, vinha andando, de repente ele entrou de vez na pista, e na frente ia eu e meu irmão Paulinho, que mora em Uibaí. Pedrinho, acho que nem estava mais nesse aí, já era outro baterista. Aí ele entrou de vez na pista, aí eu fui para a esquerda, quando eu fui na esquerda já estava em cima. Aí foi Deus que nos abraçou assim, a gente pulou da pista, ficamos no pé que faz coisa de pescaria, um pé de quê aquilo, rapaz? Que é forte, aquela vara de... Como é o nome daquela vara? Muito forte. Só tinha esse pé, desde Xique-Xique até a Central. Bambu, lá no aeroporto de Salvador, cheio de bambu, né? Faz aquela... bonita ali, quando chega em Salvador. E aí, bicho, a Kombi ficou no meio do pé de bambu e ficou assim, ó, balançando, ó. E a gente dentro da Kombi. E saímos de um por um, tinha até um reservatório de gasolina, 20 litros, tiramos direitinho, tal. Aí peguei uma veraneio, paguei o pau, fui para um lugar tocar. Tinha um rapaz em Central chamado Ariston, disse, Ariston, dá um jeito aí, ele não pode deixar e tal. Aí depois conseguiu tirar a Kombi, botou em Central, de volta na veraneio, passei por lá, tirei tudo, passei para a Kombi, cheguei lá, não teve quase nada. Depois, cadê a Kombi que virou, foi essa? Meu pai foi até meu encontro, né? Ficou com medo, aquela coisa, foi meu encontro. Eu fiz uma bobagem. Em 79, eu parei, aborreci, porque minha mãe faleceu, né? Minha mãe faleceu, eu estava com 27 anos. E aí eu fiquei um pouco para baixo, né? Fiquei para baixo, assim. E eu achei também que conjunto, se tinha futuro, eu não sabia se era uma coisa que ia segurar a peteca para frente, né? Me dar a estrutura que eu precisava. Mas fui para Salvador, passei lá um tempo, quase um ano. Um erro que eu fiz foi ter vendido tudo que eu tinha. Aí fiquei lá, gastei um pouco do dinheiro. Aí eu digo, não dá certo não, vamos embora. Aí recomecei. Passei 2 anos aqui em Xique-Xique, mas recomecei em Irecê. E aí eu sofri pra caramba, viu? Tinha aquele dado, sofreu sovaco de aleijado, eu sofri, porque eu tinha um transporte, e lá eu estava sem transporte, passei um ano sem transporte, e era uma humilhação retada. Chamando um, chamando outro, adulava um cara dizia, rapaz, só posso ir, mas não posso esperar. Aí tinha que pegar outro, fretar outro. Aí o dinheiro consumia só nesses fretes, né? Bibi, poxa, mas você acabou vendendo todos os equipamentos? Você vendeu a marca? Como é que ficou? E os seus colegas do grupo ali, da banda, não ficaram aborrecidos? Como é que eles se sentiram com essa decisão sua de abandonar tudo? Olha, eles sentiram, eles ficaram tristes, mas eu disse, rapaz, porque ó, chegou o momento, nada é eterno. Quem sabe para frente aí eu posso voltar, mas agora eu não quero. Aí eu não vendi a marca, vendi a aparelhagem para um menino chamado Ariston, na cidade central. E, se eu não me engano, eu fiquei com um aparelho de voz, né? Fiquei só com um aparelho de voz, que era 2 colunas, uma mesinha e um amplificador. E aí já foi bom para mim, né? Eu fui comprar em Salvador um equipamento de som na mão de um cara lá que eu me esqueço o nome, não quero nem lembrar, porque o cara foi muito, vamos dizer assim, foi maldito, como para não dizer maldito. Ele acertou tudo comigo, por telefone, levei o dinheiro que ele pediu, certinho. Quando eu cheguei lá em Salvador, ele disse, rapaz, é o seguinte, eu mudei de ideia. Eu digo, como? Ele disse, eu só posso vender à vista, é toda à vista, eu não vou vender assim não. Aquele me deixou, rapaz, numa situação, mas eu não tinha outra saída. Aí eu voltei, aí eu chorei. Chorei na estrada, e outras vezes chorava, porque eu tinha tudo, o negócio já em andamento, tudo novinho, tudo bonitinho, e depois comprei as coisas usadas, aí às vezes chorava assim, sozinho, porque lembrando. Mas eu digo, eu tenho fé, a minha fé não falha, e eu vou vencer. Voltei para Xique-Xique, recorri ao Landi, uma tia minha,
peguei mais dinheiro, levei o tanto que o filho de uma égua, desculpa aí, exigiu. Eu fiquei com raiva, muita raiva do cara. Aí fui lá e tal, paguei a ele, eu digo, ó bicho, um dia você vai me ver, vai lembrar de mim e vai se arrepender que você maltratou uma pessoa que não merecia. Tudo bem que você não me conhece e tal, mas você vai saber pra frente aí e tal. Aí vim embora, comprei. Fui andando devagarinho. Andei com o Nelson, dentista. Ele tinha um Toyota. O negócio era brabo, viu? Carro duro. Depois andei com o Antônio Consolo. Andei com o Walter, que é sogro de seu Nizam. Aí, por fim, andei com o Genivaldo, meu cunhado, numa rural. A gente andou na região toda e botava tudo em cima da rural. O Apolo também sofreu muito, que ele viajava para a região do Piauí, uma picape, imagina. 3 na gabine, o restante em cima na carroceria, viajando para o Piauí. Sofreram bastante, viu? Ganharam muito dinheiro eles, mas também não souberam como administrar, né? E terminou assim, de uma maneira... Depois eles tiveram para recomeçar. Hermim tinha morrido, né? Mas tinha os 3, tinha velho, tinha Nelson e tinha Paixão. Fizeram uma festa na operária, deu bastante gente e era o momento deles se recomeçarem. Tinha tudo, né? Gravavam, gravar um CD e botar outra pessoa e ficavam os 3, né? Mas não quiseram, aí acabou mesmo. E Bi, se você tivesse podido voltar atrás, você iria para Salvador? Paz, eu não. Porque é o seguinte, o meu objetivo era ter o quê? Um carro bom, um ônibus bonito, um bom equipamento e fazer alguns programas de televisão. E isso eu consegui. Para dizer a você, em Feira de Santana, a única banda que conseguiu, teve essa capacidade, né? Eu fui lá com a cara e a coragem e consegui com uma menina lá 4 programas de televisão. Foi Patrícia, Josenel, 2 vezes, Patrícia, e Ao Pé da Fogueira, Geraldão. Fizemos 4 programas de televisão. E o pessoal, quando a gente ia, o pessoal queria ver, queria autógrafo, viu você na televisão, aquela coisa toda. E fomos para frente, né? Eu já tinha gravado uma música e um disco, né? Mas não tinha... Eu não fiz disco, não. Saiu no Show das Praias, música Brilha Egito. Foi uma produção de Djalma Oliveira de Salvador, né? Ele era gerente de uma rede de supermercado. Ele fez safadeza, pegou os tapes da gente, de todo mundo, fez um LP, aí depois ganhou dinheiro e deu um furo em todo mundo. Entendeu? Mas foi bom, o pessoal ficou conhecendo o nome. Inclusive, botaram o nome errado, Banda Preces, com C, Preces de Oração. E eles colocaram o nome do jornal, Press. Para completar, em Feira de Santana tem Aguinaldo com o nome Banda Sport Press. Então eu soube que ele andou lá por aquela região do Piauí. Eu soube por terceiro, né? Não sei, mas me falaram. E às vezes ele falava, a música nossa aí, a banda Sport Press, o povo via lá Press. E aí eu também não liguei, eu disse, deixa pra lá, tá divulgando, deixa pra lá. Inclusive é uma banda chamada Banda Preces, de Manaus. Só que ela é estilo música católica, né? Músicas assim religiosas, músicas... essas música religiosa, né? Não é música gospel não, porque gospel chama mais, música do pessoal que é evangélico, né? Mas hoje tá todo mundo se chegando, né? Inclusive o padre Fábio de Mello, quando ele dá um show, que ele faz uma pregação, ele chama as religiões para ouvirem, né? Ele não cita religião tal, religião essa e aquela, ele não fala. Então foi assim, mas depois, em 94, a gente gravou um disco, 8 músicas. Também foi a única banda de Feira de Santana que teve coragem de gravar 8 músicas em Salvador, no melhor estúdio de Salvador, o estúdio Top, chamado WR. O proprietário chamava-se Rangel, falecido. E o gerente Jarbas. Eu já estava lá bem
familiarizado, aquela coisa, me chamava pelo meu nome, coisa. Se eu estivesse lá, eu podia até ter acontecido, né? E aí fizemos, rapaz, paguei $8.000. A minha coisa de R$8.000 seria o quê? R$40.000, 40 e poucos mil. No câmbio de hoje seria isso mesmo. Hoje um cara com mil reais, ele faz o disco todo. Mas ninguém conseguiu fazer isso. As pessoas não tinham coragem de investir. Eu também saí daqui de feira, fui na São Gerardo comprar um carro, um ônibus, aqueles ônibus semi-leite que fazia Salvador, Rio de Janeiro. Fui lá, paguei R$20.000, é como se fosse $20.000 em 94. Cheguei em Feira de Santana, mandei fazer uma pintura bonita e tal. Eu digo, pronto, graças a Deus. Um dos objetivos eu já alcancei. Aí batalhei, tive um dos melhores equipamentos de banda, tive o disco na mão, vendemos quase 2.000 cópias e fizemos 4 programas de televisão. Então, o meu objetivo era esse. Eu não pensava crescer mais do que isso. E ganhei dinheiro, fiz minha estrutura e hoje o que eu tenho, eu sobrevivo do que eu fiz no passado. Me estruturei para me dar segurança, né? Investi em algumas coisas assim, né? Terra, essas coisas, casa. Porque eu digo, um dia vai parar e aí como é que fica? Eu usei a cabeça e tal, então foi tudo de boa. Moro numa casa, moro bem, vivo bem, como bem, não tenho o que reclamar. Ou seja, você acabou fazendo muitas coisas que jogadores antigos, não digo os de hoje, estão bem assessorados, mas quantos jogadores, né, morreram muito pobres, não cuidaram do futuro e a carreira de jogador é curta, né? E sempre encerrou e morreu pobre, miserável mesmo. Há muitos casos aí relatados. No seu caso, como cantor, não, você teve todo esse cuidado. Pois é, eu sempre falo assim para as pessoas, né, que eles não pensam no amanhã, só quer viver o hoje. Porque tem aquela coisa de falar, que nada, a gente tem que viver o hoje, o amanhã é o amanhã, pertence ao dia de amanhã, não quero nem saber. Aí pega tudo que ganha, da mesma maneira que como ele ganhou, se foi difícil ou fácil, se foi fácil, ainda vai mais fácil ainda embora, né? Então, esses que pensaram dessa forma, foram donos de banda, eu conheço muitos, eu não vou nem citar o nome, né? Mas ficaram, só tem uma casinha, tem um carrinho, não tem mais nada, entendeu? E parece que o trabalho que ele fez, parece que não teve sucesso e não teve valor. Não teve valor. Bibi, há quem diga que aqui em Xique-Xique, né, que o público xique-xiquense valoriza mais as bandas, os cantores, os artistas musicais de fora, mais do que os daqui da cidade de Xique-Xique. No caso seu, juntamente com as bandas das quais você participou, inclusive a banda Preces, você percebia isso? Isso ocorria na época, durante esse período em que você cantava, você percebia essa diferença, esse preconceito de quem é de Xique-Xique, mora em Xique-Xique, preferir uma banda de fora do que uma banda que é daqui da cidade, ainda que essa banda da cidade estivesse em outros municípios? Rapaz, é o seguinte, aqui em Xique-Xique eu não observei isso, porque eu tocava, o Apolo tocava, o Apolo quando tocava na Operária era casa cheia. O Jetson nem tanto, porque a preferência da Operária era o Apolo em primeiro lugar, né? E depois a gente, Preces, e Dinho tocava muito no 7 de setembro. Ele é mais, aquela coisa como o Evilás falou, Operário era Apolo, e lá na 7 assim tocava, e depois o Jetson e tal, e banda Preces. E no final de ano, vinham banda de fora, mas porque era uma coisa bem organizada. Cada dia eram 4 dias de festa, né? Dia 29, dia 30, 31 em primeiro. Então cada dia era uma banda. Havia banda aqui de São João de Jesus, banda 2001, Embalo 4, banda boa, né? Vinha uma banda de feira, a banda de Bom Jesus da Lapa. E tinha um dia que era banda gente também. Então a gente não sofreu essas coisas não. O pessoal dava muito valor aqui em Xique-Xique. Depois, com o tempo, foi modernizando, porque cada cidade estava
criando e formando uma sonorização. Então o que acontecia? Festa da cidade, assim, no aberto, o prefeito contratava a sonorização e aí tinha aqueles sujeitos, os empresários, que na maioria das vezes eles usavam de sabedoria, né? Ele me contratava a minha banda X, eu tocava todo dia, fazia o meu horário, uma hora de som, né? Uma hora de show. Aí vinha as outras bandas, usavam a minha aparelhagem, sabedoria, né? Ele vendia as bandas lá do preço que eles queriam, e usava meus equipamentos. Meus equipamentos, quer dizer, a sonorização. Eles traziam contrabaixo, guitarra, teclado, bateria, tinha que trazer o pedal da bateria, tinha que trazer a caixa e os pratos. Porque se não tivesse de meu amigo, não. Ah, conversa com o baterista lá. Não vou dar meus pratos, não. Se eu não é baterista, não dou não. Ah, minha caixa furou, rapaz, não presta caixa não pode prestar não, que a gente daqui vai para outro lugar. Mas eu tinha, eu digo, olha, eu dizia, eu sei que tem pele para vender. Amanhã você me procura que tem um rapaz aqui que tem uma pele e vende. Mas não vai emprestar hoje não. Entendeu? Assim. Então é o seguinte, com essa mesma época a gente era obrigado a entrar no pacote do empresário intermediário. Porque se você fosse ficar só atrás, você terminava ficando parado, sem trabalhar. Você ia no clube e fala, rapaz, eu fechei com fulano de tal, como hoje tem as empresas em Salvador, né? Que fecha tudo, você não entra, você tem que furar aquela barreira para chegar no empresário, para ele lhe botar nos lugares. Então era assim. Então foi um dos problemas que me aborreceu. Eu disse, rapaz, eu não vou querer isso mais não, isso aí é humilhação. Por quê? Quando tinha bastante gente, ele não colocava a minha banda para tocar, colocava uma das bandas show. Quando era no final, quando não tinha ninguém, é a hora que ele botava a banda Preces. E quando no começo não tinha ninguém, botava a gente para abrir o show na praça. Eu digo, não, isso não está dando para mim não, eu vou sair disso, em breve eu vou sair. E já estava chegando, já estava no início de 98 para 99, eu digo, pô, bicho, se pagasse bem, tão bem, um cara desse aqui faz um showzinho de 1 hora e leva R$1.500. Aí eu tô com a minha banda aqui todo dia, 3 dias, para ganhar 5 mil, eu tocando todo dia, eu digo, não dá não. Então tinha essa máfia, né? Dos empresários, dos intermediários, eles ganhavam muito mais do que a gente que era dono da banda, dono do som, o transporte era da gente, e iluminação minha também, tudo. Bibi, uma coisa que eu acho assim bem discutível, eu fico curioso também até de me informar com você se isso já aconteceu na sua história musical. Porque hoje, para se cantar, como eu tinha conversado com o Evilásio, tem um celular, você divulga, pega um violão ali, começa a tocar e muitas vezes, dependendo do talento, viraliza. Se torna um cantor de sucesso através das redes sociais. E antigamente era mais complicado o músico ele se expor, ele se mostrar o seu trabalho. No seu caso, com a banda que esteve em várias emissoras, inclusive de televisão, A TV Itapuã. A TV Itapuã, né? Figurava naquela época, na sua época, o tal do jabá, isso ainda existe? Eu estava pensando aqui para dizer a você, aí você parece que telepatia, né? Olha, quando eu fiz o meu disco, o meu disco inevitável, irresistível, dado até pela cantora Tânia, irmã dela, da minha esposa. Então, lá em Feira Santana tinha um jabá, eu passei 3 meses soltando um jabazinho, um salário, para 2 rádios de feira, para tocar a música 3, 4 vezes por dia. E aí eu enviei, eu fiz mais de 50 SEDEC, não sei como é que é o nome, SEDEC? CD? SEDEX. SEDEX. Eu mais de 50 SEDEX para as cidades aí, as rádios, aí mandava aí, todo jeito e tal. Chegava lá, rapaz, toquei sua música aí, hoje dá, eu já sei o que é que esse cara quer. Aí eu mandava a mão do sujeito, né? Mas a gente tocou bastante. Já tinha saído Show das Praias, uma música da gente, né? Brilha Egito, que hoje é uma das músicas que tem mais de 40 mil visualizações, né? Que não fui eu que coloquei. Alguém lá de Fortaleza ou de Recife, o cara pegou lá o disco da gente lá e lançou a música, um forrozinho, né?
É Tânia cantando e já tem mais de 40 mil visualizações. O pessoal conhece, é difícil lá em Feira de Santana, ninguém nunca conseguiu isso, né? Como gravar um disco naquela época. Hoje tá fácil, hoje, como você mencionou aí, o cara pega uma música aí no celular, faz, joga na internet, viralizou, ninguém vai atrás dele. Hoje, agora, não é preciso cantar bem, ser bom cantor. O que vale hoje é você ser bom compositor. Se você for bom compositor, jogar suas canções na internet e um dia alguém vê uma das músicas, ele vai ver a poesia e vai dizer, rapaz, esse cara é bom. Então, eu tenho uma opinião com relação, Bibi, sobre essas músicas de hoje. Tudo bem, a internet hoje facilita que muita gente aí se transforma em artista, né? Muitas vezes em aspas. Mas eu questiono muito a qualidade dessas músicas e a qualidade da forma como se apresentam. Eu acho que estão indo muito para o lado sexual, muita sexualidade, e o talento muitas vezes fica para trás. Eu vejo visualizações absurdas nessas meninas aí, jovens ainda, quase nua, cantando uma música que viraliza. Milhões e milhões de visualizações. Aí passa um pouquinho ali pelo TikTok e vejo cantores maravilhosos, fabulosos, excepcionais, que poderiam estar cantando lá nos Estados Unidos, na Europa, fazendo sucesso no mundo. E quando olho as visualizações, não são tantas. Então eu questiono muito isso. Olha, é aquela coisa, o mundo hoje está, como se dizem aí, está virado, está de cabeça para baixo. Tem pessoas, artistas aí que se mostram demais, com indecência, sem necessidade, a pessoa já tem nome, já é grande, está na mídia, entendeu? Todo mundo conhece, já é rica, não precisava de mais aquilo, mas eles têm o prazer de se mostrar daquela forma, que eu acho um absurdo. Então hoje está assim, tem um cara ali que, olha o João Gomes, ele com aquele grave dele, cantou aquele som dele, mas ele é um grande compositor, ele compõe bem, pronto. Viralizou aí, ele estourou, hoje ele está no meio de todo mundo. E tem muitos outros aí que, uma coisa que eu acho um absurdo também, as pessoas se transformam, né, para poder cantar, aquela coisa e outra, que eu não sou contra, entendeu? Eu não sou contra, cada um, você tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser. Mas eu acho que para você vencer, não precisa de tantos... coisas assim, né, estranhas que surgem no dia a dia nessa internet, é um absurdo. Porque quem é bom, ele acontece de qualquer forma. Se não acontece do jeito, acontece de outro. Agora eu falo bom assim, ele tem que, na música, ele tem que ser compositor. Se ele não compor, ele pode até acontecer. Nos anos 70, 80, pegava qualquer um, os caras viam o porte da pessoa, cantava direitinho, botava como Zé Roberto, como Bartol Galeno, botava lá para cantar, acontecia, entendeu? Naquele tempo era difícil. Mas hoje em dia, tá difícil para a pessoa chegar a acontecer e ao mesmo tempo tá fácil. É uma loteria, vamos dizer assim. Você faz qualquer bobagem, bota na internet. Se cair no gosto do povão, pronto, já era. É verdade, mas graças a Deus, hein, Bibi, temos ainda belos cantores, temos aí um Fagner, temos um Zé Ramalho, um Geraldo Azevedo, Roberto Carlos, um José Augusto. Meus ídolos, Roberto, Zé Ramalho, Fagner, gosto bastante, tem outros mais aí, né, Amado Batista, né, eu também gosto de Amado Batista, porque Amado Batista foi um rei também, né, vendeu milhões de discos. Inclusive se fala que teve um ano que ele vendeu muito mais que o Roberto, não foi? Um ano. E ele está aí sempre, ele está sempre na mídia, ele está sempre ali, ó, constante, entendeu? Porque é difícil ser cantor, mas como eu já vi muitos falarem, que é difícil também você se segurar, entendeu? Você ser constante ali, ó, 10, 15, 20, 30 anos, sempre na mídia, lançando música, acontecendo, e as pessoas te ouvindo. Isso também não é fácil, você segurar. Eu acho muito legal sobre esse assunto. E uma curiosidade é que em Chique Chique até me espantou uma certa oportunidade, porque eu tenho essas críticas e são bem públicas com relação a esse tipo de música. Não curto essas músicas aí de TikTok aí, eu tenho aversão a isso.
Mas, por outro lado, essa mesma juventude, que grande parte é da juventude, né, que gosta dessas músicas, que eu critico esses gostos, me impressiona também que quando surge aqui em Xique Xique, aparece cantores desse nível, né, de música popular brasileira, música de qualidade realmente, o público jovem gosta. Eu me lembro que aqui em Xique Xique, no Hotel Carranca, houve o primeiro show de Canindé aqui na cidade. E eu fiquei impressionado com a quantidade de jovens que iam até próximo ao palco pedir para ele cantar músicas que nós gostamos, né? Que necessariamente não é música só para os velhos, os mais velhos, jovens também gostam. Pois é, rapaz, o Canindé, para você ver, ele fez sucesso sem gravar nenhuma música dele. Fez sucesso cantando música dos outros, como aquele também Zezo, eu falei em Zezo. Zezo estourou aí, saiu até no Globo Repórter. Tem um ônibus aí que parece uma nave. E o Canindé, eu conheci muito, ele era guitarrista da banda Jacobina, e ele quase não cantava na banda, ele cantava de vez em quando, era meio ali escondido, tocava a guitarra dele. Mas ele entrou aí cantando, ele fez por brincadeira, gravou 100 CDs, e aí o povo começou a procurar para ele, ficou assustado, né? Ficou assustado. Mas aquela coisa, a estrela do cara, quando é para brilhar, brilha, entendeu? Brilha mesmo. Ele fez brincando e a coisa chegou a ficar séria. Hoje ele tem nome, ele tem respaldo, né? Ele tem uma estrutura boa, é um cara que está bem estruturado. O Zezo nem se fala, né? O Zezo, quando vem na região de Uibaí, o meu irmão estava falando, rapaz, Zezo, quando chega aqui, o Uibaí, Irecê, 15, 20 mil pessoas, desse jeito. Então, eles pegam as músicas e colocam naquele estilo arrocha. Tem umas que casam muito bem, mas tem umas que não tem nada a ver, entendeu? E aquela pancada, tum, 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 diferencia do bolero, porque o bolero é mais lento, né? E o arrocha só faz aumentar um pouco, vira arrocha. Aí coloca outras percussões, outros instrumentos, outros arranjos, aí se torna uma arrocha. Você falou Zezo é muito popular aqui em Xique Xique. O pessoal gosta demais, também curto bastante Zezo, acho bonito a voz dele, o estilo dele cantar. E no tocante essa questão de cantores que gravam música dos outros, né? Me chamou muita atenção o fato de bandas de forró que pegam músicas internacionais e faz ali umas pequenas mudanças em português, né? E achei interessante. E as pessoas, quando veem a original tocando, pensam que é o contrário. Chega e fala, gente, você vê aquela banda lá da Europa, lá dos Estados Unidos, imitando as bandas de forró do Brasil. Quando na verdade é o contrário. São as bandas de forró imitando os ingleses. Eu já vi esse comentário aí com pessoas assim, não, essa música é da banda forró, não sei o que, tal, assim. Eu digo, não, essa música aí é internacional. É que o pessoal gravou e mudou, assim, fizeram algumas variações na música, na melodia, né? Faz a versão, um já faz outra versão, e a melodia sempre eles fazem diferente um pouquinho, né? Eles distanciam um pouco às vezes, mas depois retorna. Mas isso é um trabalho, né, que tem que ser feito. Porque o artista, quando ele regrava, ele não gosta de repetir da mesma maneira que foi interpretada pelo primeiro que gravou, né? Sempre fazer uma mudança. Roberto mesmo gravou Evidências, né? Ele já começou diferente, né? Ele toca num tom mais baixo, ele já faz uma melodia no início, quando eu digo que deixei de te amar, Chitão fala, é porque te amo. No baixo ele faz, é porque te amo. Mas ele canta no grave, uma oitava é meio abaixo, né? Ele já faz diferente. Então, é isso. O cantor não pode repetir o mesmo que o outro cantor fez, porque não sai do lugar. Inclusive, eu vi umas entrevistas de muito tempo de Roberto, tinha aquele cara, Ricardo Braga, não sei se você se lembra. Lembro. Tinha uma voz idêntica a de Roberto. E ele começou com o Ricardo. Ele, parabenizou, rapaz, tá bom, tá legal, bonito. Agora você tem que achar o seu caminho. Porque não é bom você ficar no mesmo caminho de um que já existe. Aí você vai ficar sempre o depois. Então você tem que achar um estilo seu próprio, que é bem melhor, né?
E eu sei que ele, acho que não procurou, não deu certo, ele sumiu. Um cara tinha uma voz, de vez em quando eu via ele no programa de Silvio Brito, o cara cantava muito bem, eu gostava tanto, que eu namorava com ela ainda, ela trouxe de Salvador um presente para mim, um LP de Ricardo Braga. Eu adorei. Você falou em Roberto Carlos e cantores que imitavam ele, e ainda tinha o Paulo Sérgio, né? O saudoso Paulo Sérgio, que há quem diga que iniciou a carreira imitando Roberto Carlos. Bibi, outra coisa, e com certeza o nosso público aí gostaria de saber, como que era o repertório de vocês na época aí da Banda Press? Era você que definia, era o público que definia, ou eram os membros do grupo? Como diz a minha cunhada, né? Era um repertório eclético, né? A gente fazia, o repertório que fazia era o povo. A gente sentia o que o povo absorvia mais. Então é o seguinte, o que a gente fazia? O que mais tocava na Globo e outras rádios tocava também. A gente começava tocando aquelas músicas mais tocadas no início, né? Música quente, o pessoal ficava animado. Fazíamos 1h30, às vezes até 2, mas na maioria das vezes era 1h30 de músicas quentes, né? Dava uma pausa ali, 20 minutos, 25 minutos, aí recomeçávamos com músicas românticas. O pessoal adorava. E eu ficava observando. Quando eu via que o povo estava cansado, aí eu dizia, mudava, vamos entrar de forró agora, shot. Aí começava a entrar no shot e o povo não saía do salão, continuava, né? Das músicas românticas, fazer um shot. Aí eu digo, agora vamos fazer um forrozinho mais embalado. E aí era tudo beleza. O pessoal saía, todo mundo gostava, parabenizava a gente, todo mundo ficava, aceitava, né, numa boa, gostava do repertório, era isso aí. E quando a banda cresceu, eu fazia o repertório, eu fazia os grupos, como é que dá o nome? As partes assim, né? As partes, cada partezinha tinha 6, 8 músicas, 6. Aí eu ficava com o microfone na mesa, falando com o pessoal, mas só que eu via eles no palco, né? No retorno. Eu digo, olha, vamos seguir parte tal, número 3, a parte número 5, número 3. Aí eu vi os blocos. Obrigado, Nancy, ajudando, né? Olha, bloco número 3, bloco número 5. Eu ficava olhando. Então isso era maravilhoso, saía perfeito, porque eu ficava observando a mesa de som. Quando alguém começava a sair do meio do salão, encostando, eu já mudava de repertório, para segurar o povão dançando, né? Porque se você persistisse ali naquele ritmo, o pessoal daqui a pouco tinha 3, 4 casais dançando. E isso aí indicava o quê? Que não estava gostando da banda. Então eu ficava de olho, então eu mudava. Botava um baião, botava um forró, botava uma discoteca e tal, e todo mundo retornava para poder segurar. Me cite aí, se você consegue recordar, tem aí na memória, as 3 primeiras músicas assim, mais pedidas pelo público para que vocês cantassem naquela ocasião. Para ser sincero, eu não lembro, não lembro. Eu cantava uma que era muito pedida, a música dos Fíveres, que cantava assim, dizia assim, ninguém vive sem amor, ninguém vive sem amor. Então eu cantava 2, 3 vezes num baile, né? Mas era mais pedida? Era uma das. Mas as 3 primeiras você não consegue assim falar, olha Deus, as 3 primeiras que mais tocavam. Eu tenho que parar, conversar com o Pedrinho, ver a Vilagem, assim também, né? Porque eu não me lembro, porque tinha Roberto também, Roberto era com o Inimitável, né? A gente cantava as músicas do Inimitável. E depois veio o terceiro LP de Roberto, que Roberto, ele estourava em todas as faixas, né? Então, você tinha que tocar Roberto. Outra Vez, Cavalgada. E meu querido, meu velho, meu amigo também, pessoal, Lady Laura. O pessoal pedia bastante, né? Homenagem à mãe dele. Era. E eu tinha que me fazer, eu fazia das tripas coração, porque se eu cantava Roberto, eu tinha que cantar com aquele sentimento que Roberto cantava, que eu ficava ouvindo. Se eu cantasse Paulo Sérgio, eu cantava assim, tentando, não era imitar não, era o sotaque que ele fazia nas músicas. Eu fazia uma dobra de voz que Paulo Sérgio fazia, então eu queria fazer também. Gerard Adriano, entendeu? O jeito dele cantar, ou assim, eu fazia aquela voz meio afônica e tal, né?
Então a gente, porque se não fosse assim, o povo não gostava. Os Folhas também, My Mistake, She Make Me Cry, eu tinha que andar com aquela voz do cara. Porque se você fosse com um vozeirão cantando My Mistake, o pessoal, tá ruim, não presta, nada a ver. Então os donos os cantores da época tinham que se rebolar, tinha que se fazer em 10. Eu cantava música de Tina Charlie, brincadeira. Eu transportava de um tom para um outro tom, mas sempre fazendo aquilo dentro do, como é que diz? Daquilo que mais chamava a atenção. Você não podia distanciar muito da gravação que foi feita. Cantava muito Zé Ramalho, Vila do Sossego, que ele, ao mesmo tempo, ele canta declamando, né? Porque Zé Ramalho, ele canta falando, né? Alguns momentos ele canta a melodia que ele fala. E eu acho muito legal. Ou seja, profissionalismo para você sempre em primeiro lugar. E outra coisa, Edilson Rocha, coisa que eu fiz, que muitos não fizeram. Nós fizemos muitos shows com os grandes artistas. O Rei do Baião, Luiz Gonzaga, Sérgio Reis, Fernando Mendes, Zé Augusto, Aldair José, Diana, Marcos Peter, Reginaldo Rossi. O cara chegava na minha casa, começava, rapaz, olha, vamos lá, o pessoal quer ver. Aí a gente chegava lá, ensaiava de violão, Valdir Soriano. E aí a gente tocava em Chique-Chique, aí fazia Canarana, fazia Irecê. Sérgio Reis, ele veio só. Veio com o violão dele, aí eu no órgão, Pedrinho na bateria, o menino no baixo, fizemos Chique-Chique, fizemos Irecê, Canarana. Aí fizemos aquela amizade, Sérgio Reis, né? Conversando com a gente, e eu brincava com ele, eu falava dele, mas rapaz, você cresceu um bocado, né? Cara alto, né? Gente fina, rapaz. E ele cantou a música do Aço Preto, lá Irecê, ele cantando um aço preto, de minha casinha, aquele jeito dele. Aí o pessoal olhava assim, e o pessoal chorando, rapaz. O pessoal chorava mesmo. Não, o Sérgio Reis é fantástico, né? Maravilhoso. É um cantor incrível, grande, né? Teve uns problemas de saúde aí, mas graças a Deus já se recuperou. Tá aí na luta, até se envolveu com a questão política. E desses cantores, esses artistas com os quais vocês tocavam na época, qual era assim, o mais simpático, o mais fechado? Quem é que lidava melhor com vocês? Olha, todos eles eram... não tinha um cara assim que era meio fechado, mas é o jeito dele até hoje, Fernando Mendes. Aquela timidez, ele não conversava com a gente, ele pegava a guitarrinha dele tocando, a gente acompanhava. Ele ouvia mais do que conversava. Inclusive Pedrinho veio com ele de Irecê para Chique-Chique, correndo muito naquele Fiat, aquele primeiro Fiatzinho, com 140, para dar tempo de fazer o segundo show na Chique-Chique. Então o jeito dele, de Fernando Mendes, nos bastidores, combina com o rosto dele, cantando. Diz isso mesmo no rosto dele, até hoje ele é assim, muito tímido, ele é chegar e cantar e falar aquilo que é preciso falar para poder dar continuidade com o show, mas ele não conversa com ninguém. Era assim, pelo menos com a gente era assim. Agora Zé Augusto, era Bessa, Zé Augusto brincava, oferecia cigarro, Bartol Galeno, a gente brincava lá, os meninos faziam uma brincadeira, puxava até no fundo da calça dele, Dezinho, que era o cantor. Mas é brincadeira, né? Ele deu um blazer para Dezinho e deu uma bota para Dezinho, que era o coluna da minha banda, né? Zé Roberto também, muito brincalhão. Sérgio Reis, a gente conversava. Adriano ficou hospedado numa casa que não era hotel, perto da minha. Depois da minha 3, ele disse, bicho, eu queria dormir aí, bicho, eu tô todo quebrado aí, me arrumou uma esteira de taboa aí, disse que é muito boa. Eu digo, eu tenho lá em casa. Fui pegar uma esteira de taboa, levei para ele lá, as meninas cobriram lá com lençol e travesseiro, ele ficou lá deitado. Aí ele disse, bicho, eu queria que você me arrumasse mas eu vou comprar uma água mineral, bicho, eu não costumo tomar essas águas assim, tal, então tudo bem. Aí fui comprei água para ele e tal, trouxe. E aí à tardezinha eu fui lá no cinema, já na avenida, né, para passar as músicas com o guitarrista, o guitarrista e eu de teclado, o baterista, o baixista e tal, assim. Bicho, eu tirei todos os arranjos das músicas de Adriano para fazer original, para ficar tudo bonitinho, como o povão gosta, né? Aí chegou lá e disse, não vamos fazer esse arranjo, não, vamos fazer outra roupagem. Eu digo, mas bicho, eu tive tanto um trabalho de tirar isso, não, mas vamos colocar outra roupagem.
Ele disse, tá bom, tá certo. Aí eu falei com o Jean Adriano, rapaz, eu tô aborrecido, chateado. Ele, filho, o que foi, filho? Não, não sei o quê. Eu digo, rapaz, eu passei para ele, né, o que tinha acontecido. Ele, bicho, esses caras são, sabe? Falou lá uma palavra lá, diz, quando eu vier do Rio agora, eu não vou trazer ninguém. Eu pego vocês aqui e a gente faz aqui e faz outra cidade. Pronto. Eu digo, tudo bem. Ele, olha, mas não considere não. Eu digo, não, tudo bem. Lá na hora do show ele puxava as músicas lá e eu só acompanhava, deixa pra lá. Fizemos o show, Jean Adriano. Não tem como, sempre vai ter as diferenças. Vanderlei, Diana, teve até uma brincadeira, Diana, o pessoal, ela tinha aquela coisa de dar choque, né? E ela usava uma botona de couro lá e tal. E às vezes momentos na correria, não dava, eu tinha uma chavezinha teste para virar fase assim, tava passando centelhas, né? Passando algumas coisas assim que dava choque, não era um choque muito forte. E aí eu digo, rapaz, vai ser assim mesmo. E ela começou a cantar, papapá, coisa e tal. Aí ela pegou e foi sentar. Foi sentar, algumas partes dela descobertas, né? Fez contato com o cimento do palco, ela deu um pulo, tomou um choque. Aí o pessoal, tô tomando um choque aqui, que é isso, gente, e tal. Aí eu expliquei pra ela, né? Foi engraçado, mas foi um show, foi bom, Diana, né? Eu tive a oportunidade de assistir a um show dela aqui no Carranca, né? A Diana já, veterana. Foi interessante o show, público muito bom. Eu lá em Feira, ela passou morando em Feira lá 6 meses. O empresário Hilário que saía, é falecido também, há pouco tempo. Fazia com o Evilásio, que Deus o tenha lá, né? E aí fez muito show lá, e um dia eu fui vê-la na UTERP. Aí eu vi, ela já estava bem, né? Não era mais aquela Diana, bem bonita, aí o pessoal ficava, né? Mas também a idade, você sabe, né? Mas ela estava cantando direitinho, cantou direitinho, legal. Foi bom, foi bom. Agora uma coisa, rapaz, ia falar aqui, eu esqueci. Vou ver se eu me lembro aí, vai, vamos falar outra coisa aí, eu vou tentar lembrar aqui, que é muito importante. E essa outra coisa, que eu não posso deixar de pedir para que você fale, é com relação à sua saúde. Sabe que Xique-Xique é uma cidade pequena e quem gosta de você observa, né? Qualquer movimentação sua. E algumas pessoas viram você de muleta e ficaram preocupados. E nem todas as pessoas elas têm aquela habilidade de chegar a você e perguntar o que houve. Fica ali só na dúvida. Mas o que de fato aconteceu com você, Bibi, nesses últimos anos, né? Que você já teve uns problemas aí com relação até a forma de você caminhar. Então você deixa um pouco mais claro aqui para o público que assiste aqui a página do canal Memórias de Xique-Xique e o número de fãs seu que com certeza continua imenso. Disso foi o seguinte, foi dia 5, 6 de janeiro. Eu tinha feito até uma brincadeira no karaokê dia antes, na casa de Jara. E aí eu tava lá para sair com o Pedrinho, pra gente ir para o Saco dos Bois, eu não sei para onde. E de repente chegou uma prima minha lá, né? E, prima e tal. Eu tinha visto ela muitos anos atrás. Prima, vamos pegar uma siriguela aqui. Aí fui com ela, né? Minha esposa, minha irmã Jara, a neta de Jara, e fomos lá e tal. E me deu na cabeça lá, não sei o que foi, eu não vigiei na hora, porque se eu estivesse vigiando, ou se eu ouvisse alguém falar, Bibi, não suba, porque você pode cair aí, você não é mais menino. Olha, o Gugu caiu lá, no ar-condicionado lá nos Estados Unidos, lá em Orlando, né, na cidade que ele morava. Ele morreu, e isso é perigoso. E até morreu um cara também lá em Salvador, caiu no pé de um pé pequeno, como é o nome, rapaz? As cabacinhas. Me falhou a memória agora. Ele subiu e dono de banda famoso, caiu, morreu. Então é o seguinte, subi no pé de siriguela. Quando eu estou já para descer, estava com a sacola na mão, eu senti, peguei na galha, a galha quebrou e não me lembro mais nada. Caí de costa, pronto. Fiquei desacordado mais de 20 minutos. Fui acordar já no caminho do hospital para Xique-Xique. E de lá, não deu certo nada, fui para Irecê, foi feita uma tomografia. E ele começou com a minha esposa, disse, olha, não tem jeito não. Aí quebrou a coluna, só em Salvador. Fiquei lá, aquela regulagem, mas através de pessoas amigas, eu consegui ser operado
dentro de poucos dias, né? Podia passar um mês, né? Na regulação que tem, né? Então, acho que 3 dias depois eu fui operado. Não teve jeito, quebrou a L1, a L2, teve um que esfacelomema do lado esquerdo. Aí entrei para a cirurgia, foram 9 horas de cirurgia. E após o trabalho lá dos médicos, o pessoal esperando uma resposta, né? Minha esposa, meu filho, minha filha, tudo preocupado. Eu não vi que eu estava, né, anestesiado, não sabia de nada, mas o que eu ouvi deles, né? Que eles falaram, olha, fizemos o trabalho. Fizemos o que podíamos fazer. Agora, a gente não sabe se provavelmente ele poderá ficar na cadeira de roda aí, não sei se vai voltar mais a caminhar, né? Mas a minha fé nunca falhou. Fiquei no hospital, sofri um pouquinho lá, né? No hospital fiquei mais de 30 dias. Quando eu estava prestes a vir embora, peguei uma infecção hospitalar. Aí teve que refazer, fazer uma lavagem, né? Aí teve que fazer uma outra cirurgia, teve que abrir e lavar tudo, aquela lavagem que eles fazem com soro, né? Para tirar a infecção. Aí eles lavaram o quarto, fizeram aquela limpeza onde eu estava ali na enfermaria pequena, que tinha 3 pessoas comigo, parece, se não me engano. E aí, rapaz, fiquei mais alguns dias, até que fui para casa em Salvador, na casa da minha filha, né? Apartamento. Aí com uns dias comecei a fazer fisioterapia, chegou um cara, o nome de Lázaro, parece que foi um anjo de Deus. Quando ele pegava para fazer, parece que era um anjo de Deus que pegava nas mãos dele. Ele disse, rapaz, você é um cara de Deus, você é um cara abençoado, iluminado, viu? Porque eu senti uma conexão tão forte assim com você, Lázaro. E foi bom, e aí ele disse, não, você vai andar. Vim para a Feira de Santana, fiz fisioterapia em casa, porque estava uma pandemia, né? O cara vinha fazer em casa. Depois, com o tempo, fiz lá em uma casa na cidade, toda semana, 2 vezes por semana. Depois fui para o Sara, passei umas 4 semanas ou 6 semanas, fazia fisioterapia na segunda e na quarta. Voltava para a Feira de Santana. Depois continuei fazendo no Sara, peguei as figuras, né? Tipo figuras geométricas, né? Aquela coisa. Aí eu olhava lá em casa e fazia lá em casa. Aí devagarinho fui dando os passos, tal. E eu tinha certeza e convicção de que eu ia andar como eu estou andando hoje, né? Eu ia andar em casa, eu não ia andar mais como eu andava antes. Para correr e tal, porque eu via que a coisa foi grave. Mas foi isso que aconteceu. E aos poucos foi indo. E hoje eu estou aqui, caminho de muleta. Dentro de casa eu não uso muleta. E graças a Deus, aprendi a conviver com isso. E administrar, porque vai ser assim até quando Deus quiser. E a cabeça erguida e vida que segue. Graças a Deus, Bibi. Você me contou em off essa história, por isso que eu achei muito importante você falar aqui na gravação, porque só com muita fé mesmo, viu? A pessoa precisa ter muita fé para superar até psicologicamente o que você vivenciou. Mas estamos chegando, Bibi, ao final desta entrevista. Eu quero aqui nessa oportunidade agradecer-lhe por aceitar o nosso convite. Para mim, para o canal, para a página, é uma honra imensa tendo em nossos registros uma entrevista com Pedro Sampaio, que é meu ídolo aqui em Xique-Xique. O povo de Xique-Xique sabe, e eu declaro isso publicamente. E você que tem a oportunidade de conhecer pessoalmente hoje, através desses registros, quero aqui dizer a você que estou muito feliz, me sinto realmente honrado em tê-lo aqui nesse registro que vai ficar para a posteridade, para os nossos filhos, netos, bisnetos, gerações futuras que verão através dessas imagens a sua história, que é longa com certeza, e assim como de tantos outros artistas daqui de Xique-Xique poderiam escrever livros e várias edições. Tamanha e valorosa a história de vocês, inclusive você próprio. Mas como eu tenho costume de fazer aqui na nossa página, no nosso canal, eu sempre deixo o que se chama de considerações finais.
que é aquele espaço para que o entrevistado ele fique à vontade para falar sobre assuntos que muitas vezes eu não comentei, não lhe perguntei e que você acha de suma importância salientar agora. Então fica aí para você esse espaço. Adilson, em primeiro lugar, quero lhe agradecer, né? Eu também não o conhecia. Eu vi pelo vídeo, né? Você entrevistando a Vilagem. O Pedrinho já tinha me falado de você. E você não é diferente do que eles me falaram, né? Uma pessoa humilde, um cara legal, gente boa. E eu quero agradecer de todo o coração. E vocês povão que vai me ouvir, algumas coisas que eu não falei, é porque às vezes a gente não pode falar, né? Muitas verdades não podem ser faladas. E a gente vai passando por cima. Mas, e outras coisas também que poderiam ser faladas, mas são tantas, como diz Roberto, são tantas emoções que passamos naquela época, né? Muitas coisas que a gente podia até ter feito um esboço assim né, escrito aqui para depois falar. Não foi possível dessa vez, fica para outra oportunidade. Mas eu também peço desculpa algumas coisas, né, que não foi do agrado de vocês. Mas é isso mesmo, a entrevista é isso aí. Eu só tenho que agradecer a todos vocês e agradecer aqui a Edilson e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Mas o importante é o mistério, sempre vai ficar alguma coisinha. Então, gente, estamos encerrando aqui essa entrevista, né? Muito feliz em tudo que aconteceu hoje aqui. Logicamente, lá adiante, quem sabe, se não temos novamente Bibi para contar o restante da história, que é longa. Cantando e tocando. Com música ao vivo, né? Vai ficar bem melhor. Exatamente, porque na oportunidade que entrevistei Pedro Sampaio, ele tocou algumas músicas, deu uma palhinha maravilhosa aqui pra gente. Página e canal Memórias de Chique Chique, eternizando a nossa história.